Olá, turma do quinto ano, mais uma aula. Agora vamos entrar em história, né? História é legal, né? Realmente quando se trata da história do Brasil. E nós conhecemos Portugal, nós sabemos a história um pouco que eles fizeram aqui no Brasil, quais foram as tradições que eles trouxeram, enfim. Mas engraçado, Portugal estava em decadência comercial. Portugal estava, creio eu, perturbado. E agora? O que eu vou fazer? Tudo decadência? Qual vai ser meu lucro? O que é que nós vamos fazer? E eles não conheciam o mar. Vai ver Tim! Vamos fazer uma viagem. Porque naquela época, as especiarias davam muito lucro e dinheiro. E era isso que eles estavam preocupados. Em ter lucro e dinheiro. Não conheciam o mar. Achavam que o mar podia ser uma ribanceira. Eles podiam cair e não sabiam aonde chegar. Não tinham equipamentos adequados para isso. Mas enfim, encararam o medo e falaram: nós vamos sim até das especiarias. Nós vamos assentar nesse mar com todo medo e nós vamos chegar lá. Porque eu quero é lucro, eu quero é dinheiro. Esse foi o principal pensamento dos portugueses. E assim eles fizeram. E deram o nome aí das grandes navegações. E entraram de mar dentro. Mar dentro, com medo, não conheciam nada, achavam que o mar era cheio de monstro, achavam que iam cair lá e nunca mais voltavam. Enfim, foram. Mas o objetivo deles não era enfrentar os monstros, não era ver o que teve. O objetivo deles era atrás de riquezas que geravam lucros às especiarias, a Portugal. E em 1500, os portugueses entraram em contato com o Brasil. Eles não vinham para o Brasil. A rota dele era para as Índias, onde lá tinha especiarias, onde ele podia comprar, sei lá, fazer o que quiser e ter lucro. Mas errou a rota e chegou no Brasil em 1500. Olhou para o Brasil, viu grandes terras, muito mar, muito verde e não encontrou nenhuma riqueza. Aí deixou o Brasil para segundo plano. Não quis nada com o Brasil, deixou o Brasil para segundo plano. Sendo que muitos falam que o Brasil foi descoberto. E na minha concepção, ele não foi descoberto, ele foi invadido. Por quê? Porque no Brasil já tinha gente morando, já tinha gente vivendo, que eram os índios. Então, se alguém descobriu o Brasil, na minha concepção foram os índios. E os portugueses invadiram. Tá certo? E já sabe como é que você vê uma cultura indígena totalmente de uma cultura portuguesa. Começa pelo traje. Os índios nus ou seminus. Os portugueses com aquelas roupas de general, roupa de mandão, calorenta que só, né? Diferente. E já houve assim uma diferença de sociedade. Totalmente diferente os índios dos portugueses. Mas chegaram aqui em 1500 e a gente olha essa figura da página 264, vê como é que eles viam o mar cheio de bicho, cheio de monstro marinho, cheio de coisas, mazela, que podiam atacá-los, porque eles não sabiam como era o mar, eles não sabiam nem como encarar certas situações, certo? E no século XV, os europeus conheciam, além da Europa, apenas parte da África e da Ásia. Os oceanos eram pouco explorados, pois não havia instrumentos de orientação nem embarcações para navegar da forma segura. Eu falei no princípio que eles não tinham estrutura para viagem, não tinham material para orientação, não tinham nada, não sabiam. Por isso que eles erraram a rota. Tá?
Por que eles queriam especiarias, né? Porque era muito caro de lucro e eles estavam em uma decadência financeira. A importância das especiarias, tá? Vê lá, no século XV, diversos produtos de origem oriental, chamados de especiarias, eram consumidos na Europa, entre eles pimenta, canela, cravo e noz moscada. Como esses produtos eram raros e muitos desejados trazidos das Índias e comercializados na Europa, gerava grandes lucros. Vindas de terra distante, as especiarias pareciam envolta numa nuvem de magia e mistério, pois muitas, além de servirem como condimentos, tinham o poder de tratar a saúde. Os comerciantes, claro, se aproveitavam do fascínio do povo e cobravam cada vez mais por esses produtos. Tá? Então, é isso que eles queriam, explorar especiarias para render lucro e vendia como eles queriam. Tá? Exemplo, nós estudamos, já relatei para vocês, que o pau-brasil, ele dava uma tinta avermelhada, que essa tinta era muito cara, e na Europa, as pessoas ricas, as pessoas de posse, as pessoas que tinham um certo reconhecimento dos europeus, vestiam muito vermelho. E eles compravam essa tinta muito cara para ficar com a roupa de cor vermelha. Por quê? Porque o vermelho está lá, todo mundo sabia que era rico. Os ricos vestiam cor vermelha. Tá certo? É só a questão de assim, ver qual é a questão, o destaque da riqueza, né? E os portugueses estavam atrás de produtos para isso também, finalizar o quê? Lucro. Lucro, porque eles estavam em decadência. E quais são as especiarias? Pimenta, o noz moscada, o gengibre, tá? E assim vai. Como falei, a tecnologia da navegação. Para buscar as rotas comerciais marítimas, diversas tecnologias navais foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas. Tá? Como eles tinham esse objetivo das navegações, de partir atrás de lucro, eles também teriam que investir nessa parte de tecnologia para grandes navegações. Tá? E aí nós temos na parte de 2005 a tecnologia da navegação. No começo eles não tinham nada. Não tinham nada. Se alimentavam mal, viviam mal. Tá? Como era o cotidiano nas embarcações? Olha só. Nas grandes navegações, as viagens costumavam ser longas e cansativas. Os marinheiros tinham um dia a dia cheio de trabalho. Suas obrigações eram, por exemplo, reparar os danos dos equipamentos, controlar as velas conforme os ventos e preparar os alimentos. O consumo de água era controlado e a alimentação era insuficiente, baseada em produtos como bolacha, salgada, carne seca, alho, vinho e peixe. Havia pouca higiene no armazenamento de alimentos e muitos deles ficavam sujeitos à contaminação. Por conta disso, houve muitas doenças, né? Eles morriam facilmente. E eles morriam e eram jogados dentro do mar. Morriam e jogados dentro do mar. Pá. Porque era muita doença, era muita contaminação, eles não tinham a higiene, eles não se preocupavam com a alimentação, até porque naquela época, hoje a gente tem geladeira, hoje nós temos freezer, naquela época não tinha, hoje temos gelo, não tinha, então era tudo assim ao relento, o sol, a carne era seca, e tanto tomar sol, para não ficar podre, né? Salgado, para não ficar podre, e assim eles partiam a viagem, mas muita gente morreram, muita gente ficaram contaminada, muita gente chegou no Brasil doente, tá? Devido à falta de higiene que eles não tinham, devido à alimentação também muito pobre em vitamina, em sais minerais, não tinham. Inclusive água, né? A água é muito controlada e não é a todo mundo que podia beber toda hora, todo tempo água não, tá?
Então era muito difícil a grande navegação, a vida deles dentro do barco. Tá? Então, segundo o relato, como era a alimentação durante a viagem, né? De acordo com o relato, a alimentação era insuficiente, beleza? E os marinheiros chegavam a comer couro, serragem de madeira e até mesmo ratos. Eles estavam com fome e iam comer o que tinham, ratos, serragem de madeira, e isso tudo dava o quê? Doença. Eles estavam com a pessoa com muita fome, comer rato, né? É o que tinha. Né? Por isso que eles adoeciam. Tá? Então, vamos para a página lá, as rotas da navegação. Tá? Se você for olhar nesse mapa, lá da página 269, você vai ver a rota das grandes navegações. Tá? Ao longo do século XV, os povos ibéricos realizavam grandes expedições oceânicas. As navegações espanhóis acreditavam que, navegando sempre em direção a oeste, dariam a volta no planeta e chegariam às Índias. Os portugueses, no entanto, chegaram antes das Índias, contornando o continente africano. Observe o mapa, tá aí o mapa todinho, tá certo? E com isso, então, era uma briga entre os portugueses e os espanhóis, por questão das terras descobertas para eles, ou das invadidas para mim, tá? Porém, houve um tratado assinado em Tordesilhas, na Espanha, que as terras a leste pertenciam a Portugal. Toda a terra descoberta a leste pertencia a Portugal e a oeste pertencia à Espanha. Sempre houve esse conflito entre espanhóis e portugueses na viagem que eles faziam, tá? Então, lá em Tordesilhas, na Espanha, foi feito um tratado chamado Tordesilhas, devido à cidade que eles assinaram o tratado, e quer dizer que a terra leste seria toda de Portugal e a oeste seria da Espanha, certo? Então, se você for ler na página 269, você vai ficar interagindo com esse tratado de Tordesilhas, em 1494, certo? Então, vejam só, que devido a esse tratado, tá, foi mais fácil saber de quem era a terra. A leste seria de quem? De Portugal. A oeste seria de quem? Da Espanha, para não ter briga entre eles. E enfim, eles chegaram no Brasil, colocaram o Brasil em segundo plano, porque não conseguiram riqueza no Brasil, tá certo? Contar riqueza no Brasil, tá? E a gente pede para vocês fazerem a tarefa referente a esse conteúdo da página 264 até a 269, e em breve nós teremos outra aula de história. Muito obrigado.